turminha linda do meu coração, como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam bem, estejam alegres, felizes e contentes na companhia dos seus entes queridos, dos seus amigos e principalmente na companhia de Jesus. E aí, prontos para aprender mais um pouquinho da nossa série de lições, as bem-aventuranças 8 medidas? Vamos saber o que Jesus quer que nós aprendamos hoje? Vamos lá? Olha só, se eu mostrar para vocês esse rostinho aqui, que vocês vão falar: nossa, professora, credo, ele tá triste, que menino da cara triste, hein? Mas e se eu fizer assim? Ele vai estar feliz. Quando Jesus falou sobre as bem-aventuranças, crianças, ele disse algumas coisas surpreendentes. Vocês se lembram da primeira bem-aventurança? O que foi que Jesus falou? Bem-aventurados os humildes de espírito. As pessoas geralmente pensam que quanto mais elas têm, mais felizes elas são. Mas Jesus disse que não é assim. E até que percebamos que não temos nada a oferecer a Deus para que possamos ser salvos, nós não podemos pagar pela dívida do nosso pecado. Ele fez isso por nós, morreu na cruz para nosso pecado. Então, quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o reino de Deus nos pertence, isto é, nós fazemos parte da família eterna de Deus. E essa alegria verdadeira chegou na nossa vida. A segunda bem-aventurança é ainda mais surpreendente. Vamos dar uma olhada juntos? Olha só. Mateus 5:4 está escrito bem assim, ó: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, a segunda bem-aventurança é ainda mais surpreendente do que a primeira. Essa bem-aventurança diz que os que choram, os que estão tristes, serão consolados. É o mesmo que dizer que feliz é aquele que está triste. E não fala do que estão apenas pouco tristes, mas dos que choram. Então, qual que é a diferença? Uma pessoa pode ficar um pouco triste se perdeu um ente querido. Às vezes alguém da sua família morreu, aí você ficou numa tristeza. Nossa, que triste, não é? Ou se o tempo tá ruim, você planejou fazer um passeio e aí de repente o tempo tá ruim, você vai e fica triste também, fica borocochô. Mas chorar é mais do que estar um pouco triste. Chorar, neste verso, é sentir uma tristeza, como se o nosso coração partisse, como se o nosso coração estivesse triste. É isso que Jesus está falando. O choro sobre o qual Jesus nos fala nessa bem-aventurança é a grande tristeza de saber que nós somos pecadores. Por que o pecado nos deixaria triste? Porque Deus odeia o pecado. E a Bíblia diz que quando pecamos, deixamos Deus triste. Vamos ler o que está escrito lá em Efésios, no capítulo 4 e o versículo 30, está escrito bem assim, ó: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, quando nós pecamos, nós deixamos Deus triste. E se nós amamos a Deus, nosso pecado deveria deixar a gente triste também, não é? Mas sabemos, como está lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e todos precisam de Deus. Mas algumas pessoas se comportam como os outros ao seu redor. Elas são orgulhosas, são convencidas, pensando que não são pecadoras porque são melhores que os outros. Mas a Bíblia diz que se alguém diz que nunca pecou, é mentiroso. Está lá em 1 João 1:8. Algumas pessoas sabem o que é pecado,
mas elas não se preocupam em entristecer o coração de Deus. Sabe o que elas acham? Elas acham o pecado divertido. Elas acham que o pecado é uma diversão. É tudo divertido para ela. Se os seus amigos querem fazer alguma coisa errada, eles vão junto. Aí você fica pensando bem assim, mas e se eu não for junto com eles vão me chamar de mariquinha, de bebezinho da mamãe. E aí, você, ao invés de se afastar, não, você vai na onda. Algumas vezes pode até ser mais divertido fazer o que é errado do que fazer o que é certo. Você pode até pensar numa situação quando seria mais divertido pecar do que fazer o que é certo. Por exemplo, papai e mamãe falam, olha, você fala, mãe, eu quero ver esse filme. Você fala, não, filho, esse filme não é para você, não é para sua faixa etária, esse filme não é legal. Mas daí você vai, desobedece e assiste o filme escondido. Às vezes, o papai e a mamãe fala, tô saindo, e você, enquanto eu estiver fora, você faz a lição de casa. Daí seus amigos chamam você para jogar bola, você, em vez de fazer a lição de casa, você vai jogar bola. Então, o pecado sempre traz tristeza, se não agora, mais tarde. A Bíblia diz, olha, está lá no livro de Números, no capítulo 32 e o verso 33, está escrito bem assim, estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Então, o que quer dizer? Você foi e assistiu o filme que a mamãe falou para o papai que não era para ver. Você achou divertido ver aquilo. Mas depois você tem pesadelo, depois pode aquele filme entrar na sua cabeça e você ficar com pensamentos ruins. Aí, qual é a consequência do erro se você deixou de fazer a lição da escola? No outro dia a professora vai pedir a lição, você não fez, aí você vai tomar nota baixa porque você não estudou, não é? E várias outras coisas que a gente faz, porque tudo que a gente faz, criança, nosso pecado, a gente errou, pede perdão para Deus, Ele perdoa, mas tem consequência, tudo tem consequência. Tanto as nossas boas atitudes, as bem-aventuranças têm as consequências, como as nossas más atitudes também. E algumas pessoas sabem lá no fundo que elas são pecadoras, mas não querem admitir isso para si mesma ou para os outros. Elas tentam colocar máscaras de alegrias, elas ficam lá, aquela máscara de alegre. E elas tentam ser engraçadas o tempo todo. E elas pensam que ficar rindo, fazendo os outros rirem com elas, nunca precisarão enfrentar o fato de que são pecadoras. Embora essas pessoas possam parecer felizes, mais cedo ou mais tarde, quando elas estiverem diante de Deus e reconhecer o seu pecado, que elas são pecadoras, se elas não reconhecerem o seu pecado, elas vão o quê? Ficar triste. Porque, como eu já falei na outra lição, essa alegria que o mundo dá é uma alegria efêmera, é passageira. Sei que existe gente também que admite que pecou no passado, mas ainda acredita que se praticar boas ações não vai acontecer nada com ele. Ele sabe que é culpado de muitos pecados passados, mas essa pessoa, ela não é feliz, ela apenas vai ficar cansada, cada vez mais cansada e triste por se esforçar, que ela se esforça para, não, eu não vou mais fazer coisa errada. Ela sabe que ela é culpada, mas se ela não confessar o seu pecado, ela vai continuar triste. Finalmente, algumas pessoas se sentem mal pelos seus pecados, mas elas não vão até Jesus confessar os seus pecados. Em vez de confessar os seus pecados para Jesus perdoar, elas ficam pensando no quanto são más e o quanto elas querem parecer boas. Essas pessoas aprendem a odiar a si mesmas e podem até tentar se matar. Não existe nenhuma alegria na vida dessas pessoas. Existe? Não existe. Algumas acham que o pecado é divertido. Elas acham divertido falar palavrão, elas acham divertido xingar os outros. E elas não se esforçam para remediar essa situação. Outros ainda acham
se acham as piores pessoas do mundo. Todas essas maneiras erradas de encarar o pecado, tudo isso errado. Você achar que você é a pior pessoa do mundo, você achar porque você agora é bonzinho que você não vai pagar pelo seu erro do passado, você ficar triste porque ficar se esforçando para parecer melhor, nada disso adianta. Em 1 João 1,9 está escrito bem assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Deus, o Pai, é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Então, a única maneira que tem de nós sermos felizes é se nós pedirmos, confessarmos nossos pecados e pedirmos perdão para Deus. Já dissemos que os nossos pecados deixam Deus triste. Nossos pecados deveriam deixar a gente triste também. Mas tem gente, como eu falei, que acha o quê? Divertido fazer coisas erradas, faz um monte de coisa errada e acha o quê? Divertido. Receber Jesus como seu Salvador é algo que você faz somente uma vez, mas toda vez que você peca, você vai lá e faz uma oração de confissão de pecado. Porque depois que você aceita Jesus dentro do seu coração, que ele já está morando no seu coração, crianças, todas as vezes que você cometer pecado, o Espírito Santo que agora está dentro de você, o que vai acontecer? Ele vai ficar triste, vai fazer você ficar triste. E aí você vai, confessa o seu pecado e Deus o perdoa. Então, o que você deve fazer se pecar e não ficar triste com isso? A primeira coisa a aprender é o mais sobre Deus. Quando você entende o quanto Deus é santo e o quanto ele odeia o pecado, aí você compreende que o pecado entristece o coração de Deus. E o pecado vai também entristecer o seu coração. Então, todas as vezes que você pecar, você pede perdão para Deus, porque senão o seu coração fica triste e Deus também fica triste. A segunda coisa que você tem que fazer, é pedir para o Espírito Santo, mostrar o que há, se há algum pecado em sua vida, que você não esteja percebendo. Quando Deus lhe mostrar o pecado, ore pedindo ajuda a Jesus, Então, você vai deixar Jesus ajudar você a parar de cometer aquele pecado. Então, é o nosso GDO. Primeira coisa, gaste tempo com Deus, orando, lendo a Bíblia. Segunda coisa que eu vou fazer, deixa Jesus ajudar você. Terceira coisa, obedeça ao Espírito Santo. Agora eu vou contar para vocês uma história para fixar bem para vocês esta bem-aventurança. Bem-aventurado os que choram. Então vamos lá para a nossa história de hoje? Qual que é o título da nossa história de hoje? O filhinho da mamãe. Ei, caras! Cláudio gritou enquanto descia lentamente as escadas íngremes do porão. Vocês estão aí embaixo? Cláudio escutou um riso abafado vindo de um canto lá no fundo. Ele tentou enxergar no escuro e localizar seus amigos Renato e Ivan. Vamos! Onde é que vocês estão? Aqui! Cláudio caminhou cuidadosamente em direção à voz e perguntou: o que vocês estão fazendo? De repente, uma mão o agarrou e o puxou para trás de uma pilha de caixas. Ei! Cláudio começou a gritar, mas o Renato tapou-lhe a boca. Cala a boca, tá legal? Ivan sussurrou, colocando o dedo sobre os lábios para pedir silêncio. Então Renato tropeçou, caiu no colo de Ivan e os dois garotos rolavam pelo chão sujo rindo. Vocês estão loucos? Disse Cláudio. Ele nunca tinha visto seus amigos com aquelas brincadeiras bobas. Ivan ficou de pé, endireitou-se, apoiou-se nas costas do Renato, puxou uma lata de cerveja, tomou um grande gole e disse: estamos nos divertindo. É isso mesmo, Renato concordou. Pegando a lata de Ivan, tomou alguns grandes goles, então ele ofereceu uma lata para o Cláudio perguntando: vamos nessa? Onde vocês conseguiram isso? Perguntou o Cláudio surpreso.
Lá no depósito do armazém do velho Pedro, ele deixou a porta destrancada e nós achamos uma caixa inteira. Está aqui, ó, disse o Renato e continuou. Toma uma cerveja? Cláudio pegou a cerveja do Ivan e puxou a alça para abrir a lata. Que gosto isso tem? Perguntou ele. Então cheirou a bebida, deu uma lambida na espuma, torceu o nariz. Você vai se acostumar, disse o Ivan tomando outro gole de sua lata. Beba, insistiu. Nós já começamos bem antes de você. Ivan e Renato começaram a dar risinhos. Novamente, o Cláudio olhou para a lata em sua mão. Ele sempre quis saber qual é o gosto da cerveja, mas pensou em sua mãe. Ela não quer que eu beba, e sei que Deus quer que eu obedeça aos meus pais. Cláudio se lembrou do versículo bíblico que tinha aprendido no acampamento durante as férias. Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 6:1. Renato agarrou o braço do Cláudio, empurrou a lata para sua boca. Vamos, disse ele, toma um gole. Pare! Gritou Cláudio, empurrando a mão do Renato para longe. Depois olhou para sua camiseta toda molhada de cerveja. Qual o problema? Perguntou Ivan. O filhinho da mamãe está com medo de se meter em encrenca, é? Eu não sou o filhinho da mamãe, disse o Cláudio quase instantaneamente, interrompendo o Ivan, mas levou a cerveja à boca e tomou um grande gole. Ele queria que seus amigos gostassem dele e esqueceu de tudo sobre a sua mãe e o versículo. Você está certo, disse ele rindo. A gente realmente se acostuma com isso. Quero outra lata. Os três garotos se sentaram num canto e ficaram bebendo e rindo a maior parte da tarde. A luz no topo dos degraus começou a diminuir. O sol já estava se pondo. De repente, o Cláudio entrou em pânico. Tenho que ir embora. Cedo, a minha mãe está chegando. Senão ela virá me procurar. O Renato falou com a voz arrastada. Não se preocupe, cara. Sua mãe não vai achar você aqui embaixo, não. Mas o Cláudio sabia que estaria encrencado se não tivesse sóbrio antes que sua mãe chegasse do trabalho. Tenho que ir, disse ele. Mas quando ficou de pé, perdeu o equilíbrio e quase derrubou a pilha inteira de caixas. Cuidado, cara, avisou o Renato. Acho melhor ir embora também. Mas o Cláudio não esperou por eles. Tateou no escuro até as escadas e correu o mais rápido que pôde. Em casa, Cláudio tirou a camiseta, sentiu o cheiro forte de cerveja, correu para o tanque enchendo de água e colocou a camiseta de molho. Vou dizer à mamãe que derramei refrigerante, pensou. Então escovou os dentes, usou um pouco de enxaguante bucal, mas uma dor de cabeça já estava começando. Cláudio se sentia arrependido de ter caído na conversa dos seus amigos. O telefone tocou assim que sua mãe chegou em casa. Era a tia Judite. Elas conversaram durante um longo tempo. Quando o jantar ficou pronto, a mãe fez o prato e deu nas mãos de Cláudio, dizendo no sussurro: você pode assistir TV enquanto come. Porém, Cláudio olhou para o prato e não pôde comer nada. Só conseguia pensar em como sua mãe ficaria chateada se descobrisse que ele tinha bebido, pois tinha prometido que não faria isso, mas quebrou a promessa. Para piorar as coisas, não tirava esse versículo da cabeça. Filhos, sede obedientes a vossos pais. A mãe aproximou-se, sentou-se de sua cadeira e disse: desculpe, você sabe quanto a sua tia Judite gosta de conversar. Ela equilibrou seu prato no joelho enquanto apanhava o guia de programação da TV. Como foi seu dia hoje? Perguntou. Bom, nada de especial, mentiu Cláudio. Ele não costumava mentir para sua mãe. Tem alguma coisa boa na TV essa noite? Ela perguntou. Não muito, murmurou Cláudio. Sua cabeça doía muito mais do que antes. Porém, mais do que sua cabeça, seu coração estava doendo. Ele estava triste porque desobedeceu a Deus por ter quebrado a promessa que fez a sua mãe. E agora estava mentindo para ela. E para se sentir melhor, disse: Ei, mãe, eu posso lavar os pratos hoje? A mãe virou lentamente a cabeça e olhou para ele. Você está se sentindo bem? É claro, respondeu Cláudio, encolhendo os ombros. Eu pensei que você poderia estar cansada.
Oh, querido, eu estou mesmo. Bem, então você fica sentada e eu lavo os pratos. Cláudio disse, mas lavar a louça não aliviou seu mal-estar interior. Quando terminou, ele voltou para a sala e enterrou-se em sua cadeira. Obrigado, disse a mãe. Isso foi realmente muito gentil da sua parte. Eu já disse a você que garoto maravilhoso você é. Cláudio se encolheu todo. Ela não diria isso se soubesse que eu fiz hoje, pensou ele. Mas não disse nada. Precisa fazer alguma coisa para parar de pensar nisso. Mudou a TV para o videogame e começou a jogar. Mas o seu cérebro estava devagar e ele começou a ficar enjoado, fechou os olhos e desejou que esse dia nunca tivesse acontecido. Cláudio querido, acorde, sua mãe estava sacudindo lentamente. Aquele movimento era o que faltava para desarranjar o seu estômago. Empurrou sua mãe do caminho e correu para o banheiro e bateu a porta com um estrondo. Bam! Ajoelhando-se junto ao vaso sanitário, ele tossiu e teve ânsia de vômito. Cláudia, a mãe chamava enquanto batia na porta. Você está bem? Sim, estou bem. Mas ele não se sentia tão mal assim há muito tempo. A mãe abriu a porta e perguntou, você acha que eu devo ligar para um médico? Cláudio começou a chorar. A mãe sentou-se na beirada da banheira e começou a esfregar as costas dele. Então perguntou, qual é o problema, querido? Por que você está se sentindo tão mal assim? Cláudio sentou-se no chão, encostou no canto da parede, segurando a cabeça e disse chorando, ah, mamãe, eu me sinto péssimo. A mãe abaixou, sentou-se ao seu lado, falando com decisão, me conte sobre isso. O Cláudio apoiou-se nela e chorou, depois chorou mais um pouco. Eu me sinto melhor, mamãe. E antes que desse conta, ele estava colocando para fora toda a história sobre a cerveja e como eles o chamaram de filhinho da mamãe. Quando terminou, olhou para o rosto da sua mãe. Por favor, mamãe, não me odeia, por favor. A mãe estava chorando também. Enquanto abraçava, apertando, ela disse, Cláudio, eu não poderia te odiar. Eu te amo de todo o meu coração. E é porque eu te amo que eu não quero que você beba. Você entende isso? Cláudio se enterrou nos braços da mãe, sua cabeça estava como se fosse explodir, mas a dor no coração já tinha passado. A mãe esfregou as costas dele mais um pouco e perguntou, você vai ficar bem? Cláudio acenou com a cabeça que sim, e então enxugou as lágrimas, e a mãe lhe deu um último abraço e levantou-se. É melhor você ficar aqui dentro por mais alguns minutos, ela disse, no caso de você ficar enjoado outra vez. Quando sair, nós vamos conversar. Cláudio sabia que a sua mãe provavelmente iria castigá-lo, mas ele não se importava. Ela poderia deixá-lo de castigo por uma semana. O mais importante era que ela o amava e o havia perdoado. Então Cláudio se lembrou que havia alguém que ele tinha entristecido naquele dia. E ainda sentado no piso do banheiro, Cláudio inclinou sua cabeça e começou a orar. Querido Deus, eu sinto muito por ter errado hoje. Querido Papai do Céu, me perdoa por eu ter bebido, me perdoa por eu ter desobedecido a minha mamãe, quebrado a promessa, me perdoa por eu ter mentido. Eu confesso que eu sou pecador. E aí ele sentiu um grande alívio no seu coração. Olha só, crianças, em Isaías 30, no versículo 21, está escrito bem assim, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andar por ele. Espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, da nossa bem-aventurança. Hoje nós aprendemos sobre os que choram e que você tenha aprendido com o menino da nossa história de hoje, o Cláudio, que nós devemos o quê? Obedecer aos nossos pais, porque quando a gente obedece o papai, a gente está obedecendo a Deus e que o pecado nos deixa triste e deixa o Papai do Céu triste também. Bom, espero que vocês tenham gostado.
Um beijo para vocês. Entre no nosso canal Virtudes Kids e Teens, se inscreva, curte, compartilha, comenta, bom? Que a professora Esther responde para vocês. E aguardo vocês na nossa próxima, as bem-aventuranças, 8 é a medida. Tchau, tchau!